pastor já me apresentou aqui, né? É uma honra, uma bênção estar aqui, né? Sempre. Debaixo de muita responsabilidade, né? O pastor confiar o culto da sua igreja. Eu oro mesmo a Deus para que eu pregue aqui e depois ele não tenha que despregar o que eu preguei. O pastor faz essas coisas, né? Cuida das ovelhas, né? Mas eu creio que Deus tem me inspirado aqui para esse dia. Na verdade, eu vinha com algo pronto no meu coração, mas desde o caminho para cá, se confirmando ali enquanto eu estava sentado, algumas coisas mudaram aqui. Eu peço até perdão para a irmã do multimídia lá, que eu já dei o texto básico, mas a gente vai mudar um pouquinho, viu, minha irmã? Amém? Amém. Você crê em Deus? Amém. Você ama o Senhor de todo o seu coração? Amém? Queria convidar você para a gente orar só mais um pouco. Afinal, é um culto de oração, amém? E eu gosto de saber que a inspiração, né, para um culto como esse de quinta-feira veio debaixo de oração. Porque eu creio que tudo que Deus começa genuinamente na terra, Ele conta com o homem, né, com seus filhos, para realizar aquilo que está no coração dele. Amém? E essa comunicação do alto, né, do céu, com os filhos, se chama oração. Amém? Da mesma forma, a resposta dos filhos para o pai. Então, oração é esse diálogo de pai e filho. Amém? Amém. Você ama o seu pai? Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos nesse lugar, Pai. Nós amamos essa manifestação da sua presença. Nós amamos a unção do Espírito, Pai. E o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar para operar as suas maravilhas, para libertar a nossa vida, para iluminar os olhos do nosso entendimento, para nós percebermos, para nós sabermos a grandeza, a riqueza e a esperança do nosso chamamento, a riqueza da herança que o Senhor tem para nós, todos juntos, os santos, e o grandioso poder que opera, esse poder que opera em nós, os que cremos. Tem alguém que crê aqui? Amém. Espírito Santo, fique livre, enche a nossa vida com o teu poder, manifesta mesmo a tua vontade no nosso meio, e tudo que nós queremos é receber do Senhor. Eu creio em respostas divinas hoje, eu creio em provisão sobrenatural, eu creio na intervenção divina. Você pode se perguntar aí, o que é isso? É quando Deus resolve transformar pelo seu poder e pela sua soberana vontade os acontecimentos, aquilo que poderia acontecer. Deus é poderoso para, com uma palavra, transformar toda uma realidade. Você crê nisso? Uma palavra vinda da parte de Deus, meu irmão, transforma a nossa vida. Amém? Nós te louvamos, Pai, por isso. Nós sabemos que os seus olhos passam por sobre toda a terra. Os teus olhos, Pai, estão agora mesmo sondando, procurando corações que sejam inteiramente seus, porque o Senhor deseja se mostrar forte no nosso meio. É hoje. Você pode dizer isso? É hoje. Uau, eu creio nisso, amém? Glória a Deus! Então, pessoal do multimídia, a gente vai lá para João 14, amém? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, meu irmão, você abra também. O telão ali vai nos ajudar, mas é bom mesmo é ler Bíblia, amém? Aleluia, Deus é bom. Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos lá para o versículo aqui. Deus é bom. Versículo 16. Eu amo essa passagem, amém? Isso é Jesus Cristo falando com os discípulos. Ele diz assim: e eu, Jesus, rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador. Diga outro. Agora diga Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, ou não pode, porque não o conhece, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita, diga habita, convosco, e estará em vós. E o 18 diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Eu gosto dessa passagem, meu irmão, que Jesus, como mestre perfeito e maravilhoso que Ele é e sempre foi, Ele vem trazendo um consolo para os discípulos. Amém? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Os discípulos foram homens chamados por Jesus para o seguir, né? E cumprir o ministério, andar com Ele, para que Ele manifestasse tudo aquilo que Deus, o Pai, mandou que Ele manifestasse na terra. Amém? E esses homens acompanharam Jesus durante essa caminhada, essa trajetória, e viram tudo aquilo que Jesus fez. Eles creram que Jesus era o enviado de Deus, o Messias, o libertador do povo de Israel. Eles presenciaram milagres extraordinários. Amém? E um pouco antes desses versículos que nós lemos, Jesus estava explicando para eles ficarem tranquilos, que Ele tinha que partir. Imagina isso. Se coloque no lugar do discípulo. Aquele, o libertador, o operador dos milagres, a solução dos nossos problemas, aquele homem o qual a gente botou a nossa confiança, estamos andando com Ele. Agora Ele vai embora. Mas antes que eles ficassem desesperados, Jesus trouxe consolo. Diga consolo. No versículo 17, nós lemos, aliás, no 16, nós lemos que Jesus ia pedir ao Pai, Ele ia rogar ao Pai, e o Pai enviaria ou daria outro Consolador. Diga Consolador. Jesus estava indo embora. Ele realmente, de fato, Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Amém? Mas Ele cumpriu o que Ele prometeu. Ele foi para que viesse outro semelhante a Ele. Aliás, essa palavra outro, antes da palavra Consolador, no hebraico ela significa exatamente isso: alguém semelhantemente igual, exatamente igual. A versão ampliada da Bíblia ela diz assim: alguém que age, pensa e se move exatamente como eu. Jesus estava falando do Espírito Santo. Amém? Eu amei o nome dessa igreja, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Nós cremos no Pai. Diga, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Nós cremos no Filho, Ele é o enviado de Deus, o libertador, Ele é a nossa salvação. E no Espírito Santo nós também cremos. E quem é Ele? Ele é o outro, semelhante a Jesus. Ele é o Consolador, como Jesus o chamou. De fato, Jesus estava consolando os seus discípulos, e Ele estava dizendo que outro, exatamente como Ele, o Consolador, viria. Só que esse não ia embora mais. Estaria para sempre convosco. Uma passagem como essa merece mesmo glória a Deus. Sabe, Ele prometeu, meu irmão, que enviaria alguém que estaria sempre. Diga sempre. Olha para quem está do seu lado e diga sempre. Isso significa que é impossível você ficar só, porque sempre o Consolador está comigo e com você. Mas na frente nós lemos que Ele habitaria conosco, mas Ele estaria em nós também. O que foi isso? Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele providenciou salvação.
Agora todo mundo que cresce que Ele morreu e ressuscitou se torna habitação. Diga habitação, diga morada do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aquele que é como Jesus, exatamente igual. Agora olha que interessante, lá em Hebreus, a Bíblia fala que Jesus é o resplendor, a imagem perfeita do Pai. A Bíblia no Novo Testamento nos mostra que tudo que Jesus fez, Ele fez porque Ele viu o Pai fazer. E Ele falou tudo o que Ele falou porque Ele ouviu o Pai dizer. Se nós queremos conhecer Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, o Pai, a gente olha para Jesus, porque Ele é a imagem perfeita, o resplendor. Essa palavra ela tem um sentido, trazendo para o nosso contexto moderno, é como se fosse um outdoor, um letreiro totalmente claro, iluminado, claro e de perfeita compreensão. Você entende isso? Alguém aqui talvez seja da área de comunicação, né? E o seu trabalho é deixar a mensagem clara, sim ou não? Jesus Cristo é a melhor explicação possível de Deus. Quando se olha para Jesus, se conhece claramente quem é o Pai, a imagem perfeita. Agora, o Espírito Santo é exatamente como Jesus, revela também o Pai, se manifesta como o Pai, tem acesso ao poder que o Pai tem. Amém? Diga Ele, o Espírito Santo é uma pessoa. Sabia disso? Que o Espírito Santo não é uma fumaça, nem muito menos um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa que veio habitar em mim e em você. Uau! Ele carrega o caráter de Jesus, logo o caráter do Pai. Ele carrega o poder que estava em Jesus, logo o poder que estava no Pai. Diga, o Todo-Poderoso habita em mim. Eu estou aqui em Natal de visita, estou visitando a casa dos meus pais, né? E nós trouxemos da nossa casa algumas coisas, mais especificamente 3 malas. Somos 3, eu, minha esposa e minha filha. E nós estamos lá convivendo com eles, visitando, o que é muito diferente de habitando. Porque quando você visita, você vem, passa um tempo, convive, não traz tudo que você tem e depois vai embora. É assim ou não é? Mas quem habita, meu irmão, vem com mala com tudo. Quem habita, vem com tudo que tem. Tudo que está disponível para o Espírito Santo. Ele veio habitar em mim e você. Sabe o que aconteceu? Ele trouxe tudo com ele. Estoque ilimitado de soluções. Estoque ilimitado de poder para realização. Estoque ilimitado de sabedoria do alto. Aonde está isso? Diga, dentro de mim, no meu espírito, o lugar onde Ele veio habitar. Amém? Sabe o que é interessante também? Ainda no versículo 16, a palavra consolador. Essa palavra consolador, ela é uma palavra em hebraico, é a palavra paracletos. Diga, paracletos. E ela é traduzida de várias maneiras: advogado, conselheiro, amigo, e muitos significados que envolvem essa palavra. Mas eu gosto de um estudo específico. O irmão, ele é um pastor hoje lá na Rússia, né? De fato, quando ele mudou para lá, quando Deus o chamou, diga, Deus o chamou. Quando Deus o chamou, ainda era a União Soviética. Ele está lá até os dias de hoje, ele é vivo, é um senhor, mas ele é um grande estudioso
do hebraico, dos textos originais do Novo Testamento, principalmente. Do hebraico não, aliás, do grego. Do hebraico também, que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, mas o Novo Testamento é escrito em grego, e ele é um doutor do grego. E ele traz algo interessante sobre essa palavra Paracletos, traduzida por Consolador. Ela é formada por duas outras palavras, a palavra para e a palavra kalel. Diga kalel. Diga para. Então são duas palavras que por justa posição formam a palavra Paracletos. Certo? A palavra para, ela é usada num contexto de mapeamento, de posicionamento geográfico. A palavra para, ela é usada para definir, determinar um lugar muito próximo. Diga muito próximo. E ela tem um sentido assim de intimidade. É tão próximo que chega a ser absurdamente íntimo. Por exemplo, com licença, estou próximo aqui desse meu irmão, você concorda comigo? Eu estou mais próximo dele do que eu estou próximo do meu pai ali. Meu pai é aquele senhor ali de verde. Levanta aí, pai, por favor, seu nome. Você concorda comigo? Eu estou posicionado, eles também estão posicionados, e eu estou mais perto desse irmão do que daquele outro irmão. Ok? Mas a palavra perto, para, não é usada nesse senso, nessa noção de proximidade, aqui de estar pertinho. É tão íntimo, tão próximo quanto se pode estar. Ao lado do meu pai ali está minha esposa. Se existe alguém sobre a terra que pode estar tão perto como ninguém pode estar de mim, é minha esposa. Porque nós temos um relacionamento de intimidade que eu não tenho com mais ninguém e ela não tem com mais ninguém. Somos só nós dois. De fato, a Bíblia fala que quando nos casamos, nos tornamos um, né? Então, eu posso usar nesse contexto que eu estou para Flávia. Nós estamos tão perto intimamente como ninguém mais pode estar. Amém? Por isso, por essa proximidade, nós nos conhecemos como ninguém mais conhece, de forma íntima e pessoal. Certo? Eu estou falando da palavra Paracletos, que é traduzida por Consolador, que é o nome que Jesus usou para falar sobre o Espírito Santo. Você está aqui? Amém? O Espírito Santo, dentro da definição que Jesus Cristo usou para tratar dele, tem esse senso de intimidade, proximidade, como ninguém pode estar. Ok? Está tudo bem até aqui? A palavra kalel é a palavra, ela significa alguém com um chamado muito específico. Alguém enviado para um propósito claro. Certo? Quando nós juntamos as duas palavras, Jesus Cristo estava querendo dizer o seguinte: que o Espírito Santo, que seria enviado para ele e que estaria para sempre conosco, não só visitando, mas habitando em nós, não conosco, em nós. Ele é alguém com um chamado específico, enviado com um propósito claro. Esse chamado e esse envio é com uma finalidade: está tão perto de cada um de nós como ninguém pode estar. Uau! A pessoa do Espírito Santo, ele existe, ele está aqui na terra com um chamado específico, está perto de você como ninguém mais pode estar. Essa é a pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Amém? Sabe, isso nos dá segurança, porque Jesus era aquele que manifestava poder. É aquele que tinha as direções para os discípulos. Ele era, enquanto ele estava em terra, vivo,
antes de morrer e ressuscitar, porque ele continua vivo, só que agora com o corpo cheio de glória lá no céu, assentado à direita do Pai. Amém? Mas quando ele estava aqui cumprindo essa parte do chamamento dele em terra, ele era essa pessoa, o que direcionava, o que encorajava, o que repreendia, o que ensinava. É Jesus. É poder. Amém? Era quem manifestava poder, é quem trazia solução para o que era impossível. E Jesus mesmo foi quem disse: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, nem tampouco órfãos, porque virá outro Consolador, alguém chamado especificamente para estar tão perto de você como nem eu posso estar. Porque Jesus estava limitado no corpo físico. Para estar perto de Jesus tinha que seguir ele. Mas quando ele subiu, ele enviou outro que tem a missão clara de estar perto de cada um de nós. Tão perto como ninguém mais pode estar. Agora eu vou corrigir. Que eu falei que tinha minha esposa era a pessoa na face da terra mais íntima de mim. Mas antes dela tem o Espírito Santo. Porque mais próximo que eu seja dela, o Espírito Santo mora dentro de mim. O Espírito Santo mora dentro dela. Se tem uma pessoa que está intimamente ligado com ela, o primeiro, o maior, é o Espírito Santo. Uau! Se tem um amigo fiel, um conselheiro, uma fonte segura de informação na terra, pega isso. Impossível de ter fake news. É o Espírito Santo. Ele tem acesso ao conhecimento do Pai. Ele intercede por nós. Ele é um conselheiro perfeito. E a Bíblia fala que quando nós não sabemos orar como convém, Ele nos assiste. Nós estamos em um culto de oração, amém? Nós precisamos vir para esse lugar confiantes da pessoa do Espírito Santo, confiantes de que tem alguém junto de nós que tem as respostas, que tem as soluções, que tem o poder para realizar. Sabe, se eu falasse agora para alguém aqui: meu irmão, se prepare que eu vou depositar 1 milhão na sua conta, você podia até ficar feliz, mas você ia pensar: será que ele tem? Você não sabe o meu poder aquisitivo. Mas o Espírito Santo é aquele que tem acesso a todo o poder que está em Deus. Na verdade, ele é o canal da manifestação do poder de Deus. Se Deus opera poder na terra, é através da pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa veio morar em mim, veio morar em você. Ele tem todo o recurso. E se ele disser, vai acontecer. Amém? Se ele te encoraja, vai em frente. Não desista. O poder que está por trás de quem está falando, o Espírito Santo, vai dar assistência, porque ele nos assiste em nossa fraqueza. Parece impossível, parece difícil demais, mas o conselho da parte dele é o mais do que o suficiente para nós partirmos para cima. Diga: partir para cima, com a confiança de que nós não estamos só, e de que o maior está conosco e está por nós. Aleluia! Eu queria mesmo que você saísse daqui hoje mais apaixonado pelo Espírito Santo, assim como eu sou. Diga: ele é uma pessoa. Diga: é impossível ele não estar comigo. Sabe por quê? Deus é fiel, sim ou não? Deus é fiel para cumprir a sua palavra, sim ou não? Sim.
Jesus Cristo foi fiel em tudo que foi confiado a Ele. Tanto que o sacrifício dele foi perfeito para nos libertar e nos salvar. Se Jesus não tivesse sido fiel em tudo, não tinha sido capaz de fazer o que ele fez. Mas porque ele foi achado fiel, e ele foi fiel até o final, até a morte de cruz. Porque ele morreu, pela sua fidelidade nós somos salvos. Amém? O Espírito Santo é exatamente como Jesus, o outro, exatamente, semelhantemente igual, alguém que fala, age e se comporta da mesma maneira. Assim como Deus é fiel, Jesus é fiel, o Espírito Santo é fiel. Os três são Deus. Amém? Glória a Deus. Se tem uma fonte segura de informação e uma pessoa de confiança sobre a terra, essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. E só é possível ele estar sobre a terra porque ele veio habitar dentro de mim e dentro de você. Amém? Aleluia. Diga, Deus é bom. Sabe, é interessante que mais na frente nós lemos sobre a palavra órfãos. E nós entendemos muito bem a palavra órfão em português. É alguém que não tem pai, ou alguém que não tem mãe, ou alguém que não tem nem pai nem mãe. Não é assim? Mas no contexto que Jesus está falando aqui, dentro da cultura hebraica, essa palavra órfão é a palavra orfanos, né, que originou a palavra órfãos em português. Mas ela é usada lá num contexto diferente. Toda criança hebraica ela é confiada a um mestre, a um rabi. Esse rabi tem a incumbência de educar essa criança dentro dos preceitos judaicos, certo? E existiam rabis e rabis, dependendo da condição financeira das famílias. Aquelas crianças iam para os melhores mestres, para outros mestres, e elas estavam lá e elas tinham que cumprir tudo que estava proposto pelo mestre para aprender o que tinham que aprender e serem considerados maduros, adultos, depois que passassem pelo treinamento. É assim a cultura deles, certo? Quando uma criança dessa, ela não tinha condição ou a capacidade de seguir com o treinamento, o mestre, ele tinha o direito de devolver aquela criança para a família. Essa criança era chamada órfã. Então Jesus estava dizendo: fiquem tranquilos, vocês não vão ficar na terra sem um mestre. Eu vou, mas eu vou mandar outro que vai ensinar tudo para vocês. Eu vou mandar outro que vai conduzir vocês com perfeição. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Lá em João 16. O Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. A palavra de Deus. E existem muitas traduções, como mestre, professor, e hoje tem uma palavra moderna, que se encaixa muito bem, coach. Olha para mim, se tem um coach perfeito sobre a terra, o nome dele é Espírito Santo. Um ensinador completo, detentor de toda a sabedoria, de toda a habilidade, e não só detentor, compartilhador. Ele tem um propósito nessa terra, meu irmão: ajudar a mim e a você a alcançar aquilo que Deus confiou a mim e a você. Amém? Você está mais confiante hoje? Você está consolado por saber que tem uma pessoa enviada por Deus especificamente para estar tão perto de você como ninguém pode estar? Até na hora que nós vamos orar, saber dessas verdades, meu irmão, nos dá confiança. Amém? Em outra passagem, em João, aliás, em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, nós vamos terminar aqui. Estamos falando sobre oração, amém? Jesus Cristo dá um conselho para os discípulos. Ele fala assim, Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta,
fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Sabe, Jesus está falando aqui sobre um acesso, diga acesso. Um acesso que foi providenciado por Ele. A Bíblia fala que quando Ele morreu e ressuscitou, o véu da separação foi rasgado. Quando o homem pecou na pessoa de Adão, lá em Gênesis, nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Mas quando o segundo Adão, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, Ele rasgou o véu da separação. O que estava desconectado, o homem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na morte e ressurreição, Jesus Cristo reconectou. Nós passamos a ter a possibilidade de estarmos conectados direto com Deus. Pai e filhos, filhos e pai, um diálogo direto e claro. Isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. Nós temos acesso a Deus, meu. Você pode ficar de pé? Aleluia. A Bíblia fala que nós devemos nos achegar diante do trono da graça, confiantemente, de forma cheios de confiança. Por quê? Porque agora nós temos acesso. Diga, eu tenho acesso ao Pai. Diga, na pessoa de Jesus Cristo foi providenciado uma ligação direta de céu na terra, terra com céu. Sabe, esse lugar secreto que Jesus estava falando, pode ser um quarto, pode ser um lugar que você tem reservado ali, consagrado para orar, mas de fato é esse acesso providenciado. Jesus Cristo é o intermediador. Ele providenciou. Vocês agora têm acesso ao Pai. Tudo o que pedirem, pedirão em meu nome, e Ele vos concederá. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerdes nelas, pedirão o que quiserdes, e vos será concedido. Diga, acesso direto. Paulo orou lá em Efésios, no capítulo 1. Eu comecei orando mais ou menos aquilo que Paulo orou. Mas ele pediu, ele rogou ao Pai. Ele disse que se colocava de joelhos e rogava ao Pai pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Ele está falando do Espírito Santo. Para que o Espírito de sabedoria e de revelação iluminasse os olhos do nosso entendimento. De fato, Paulo fala do vosso, porque ele estava orando pela igreja em Éfeso. Mas diga, eu sou igreja. Eu tenho acesso. Amém? Então essa oração vale para nós também, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para sabermos a esperança do nosso chamamento, a herança, a riqueza da herança que nós temos junto dos santos, e o grandioso poder que opera em nós os que cremos. Tem algo para você fazer para o Senhor, um chamamento, tem ferramentas disponíveis, herança, para cumprir o chamamento do Senhor na sua vida. E não parar por aí. Tem um poder disponível para viabilizar, para realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E tudo, pastor querido, irmãos, começa na oração.
tudo que você vai experimentar de Deus para a sua vida vai passar primeiro pela nossa boca. Tudo que nós formos realizar para o Senhor, primeiro vai ter que sair pela nossa boca, orando. Pai, você falou, vai acontecer. Pai, você disse que os meus filhos seriam benditos dessa terra. Eu creio nisso e ponto final. Seus olhos, a informação de fora pode estar dizendo o que for. As informações externas podem ser: está perdido, é caso perdido, não tem jeito. Mas o Senhor falou, pela tua palavra, que os meus filhos seriam benditos sobre essa terra. Eu fico com o que o Senhor falou. E a sua vontade para a minha vida está saindo pela minha boca. Eu estou orando, Pai, a tua vontade. E é exatamente o que eu vou provar e o que eu vou ver. A Bíblia diz que Ele já levou sobre si toda dor e toda enfermidade. A Bíblia diz, está lá em Isaías, capítulo 53. Certamente Ele levou sobre si todas as dores, toda a enfermidade, o castigo que estava sobre Ele. Aliás, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga, Deus falou. Diga, a Bíblia disse. E quando nós oramos com essa convicção, nesse lugar secreto, nesse acesso, o poder que está disponível, não em nós, na nossa pessoa, mas no Espírito Santo que habita em nós, esse poder, ele respalda aquilo que Deus falou. Eu sou fiel à minha palavra, eu cumpro aquilo que eu falo. Deus não é homem para que minta. Diga, Deus falou, eu criei, eu orei, vai acontecer. Amém? Queria que você levantasse suas mãos, feche seus olhos. Você vai acessar esse lugar secreto. Tem um lugar em Deus, meu irmão, que só você pode acessar. O que é isso? Que lugar é esse? É lugar de filho, no colo do Pai, debruçado sobre os ombros dele. Nesse lugar você pode se derramar. Nesse lugar você pode confessar as suas fraquezas e tomar para si a força, o poder que está disponível para realizar. Nesse lugar nós encontramos capacidade para avançar na vontade de Deus. Nesse lugar nós colhemos do que está disponível para o cumprimento da promessa. Nesse lugar nós achamos força, nós encontramos uma alegria inexplicável, uma paz que excede todo entendimento. Esse lugar que não é só na quinta-feira, não é só no domingo, no culto de celebração, não, é todos os dias. Para sempre eu estarei convosco, para sempre Ele estará convosco, para sempre o acesso está aberto. Qualquer momento, quando o dia mal chegar, a dificuldade bater na porta, não tem que esperar Ele vir, Ele já veio habitar. Eu tenho acesso. O lugar da informação segura está aqui. A pessoa da confiança de Deus, o enviado, com um propósito específico de estar tão perto de mim como ninguém pode estar, Ele está aqui agora mesmo. Ele é o meu ajudador, Ele é o meu conselheiro, Ele é a fonte da minha força, é Ele quem me empodera com aquilo que Deus tem para realizar. Amém? Aleluia. Pai, eu te dou graças por esse acesso.
Obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu fazer assim. O Senhor foi quem agiu primeiro, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para que Ele morresse em nosso lugar, pagasse o preço do pecado que nos separava do Senhor. E porque Ele pagou esse preço, nós agora temos acesso. Nós podemos desfrutar da Tua sabedoria, do Teu poder, dessa segurança indizível e inexplicável, que é viver contigo, que é provar todos os dias desse Teu amor, que é conquistar a Tua vontade aqui na terra, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Você pode dizer isso? Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Diga: não na minha força, mas no poder do Espírito. Diga: não na minha sabedoria, no meu próprio entendimento, não no conhecimento de Deus, na sabedoria que vem do alto. Sabendo disso, nós temos plena confiança, certeza absoluta. Nós temos fé na operação dos três: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos cooperar, diga cooperar, trabalhar juntos com Ele. Amém? Glória a Deus. Você recebeu alguma coisa boa hoje aqui? Acho que nós vamos orar, né, pastor?